Você já se perguntou sobre os anjos que aparecem na Bíblia? Esses seres celestiais sempre despertam curiosidade e fascínio em muitas pessoas. Hoje vamos falar de dois anjos importantes nas narrativas bíblicas, Miguel e Gabriel. E também vamos falar sobre Lúcifer, que se tornou Satanás, o inimigo de nossas almas. Prepare-se para conhecer mais sobre os anjos presentes nas histórias bíblicas e como eles influenciaram eventos importantes. Mas quem são os anjos? No Antigo Testamento, vemos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos interagem com os patriarcas Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a travessia do povo de Israel pelo deserto. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. No total, as palavras anjos ou anjo aparecem 32 vezes nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados a nós nas escrituras como o exército do céu. Os anjos são seres reais. Eles não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está oculto. Os anjos nos cercam. Seu impacto na história da humanidade é inegável. Embora você possa não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas os anjos podem tocar as pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés para o Egito, e ele sozinho destruiu uma nação inteira. Invencível é uma característica importante dos anjos de Deus. Esta característica invencível indica o ponto de diferença entre demônios e anjos. Apenas os exércitos do céu se destacam em força. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Uma passagem importante da Bíblia narra uma guerra no céu, em que os exércitos do céu, liderados pelo anjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu ter sucesso, e depois da derrota, não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer conflito, os anjos de Deus sempre têm sucesso, eliminando completamente as forças do mal. No mundo, vemos que os anjos nunca foram conhecidos por falhar. Não há nada que possa se levantar contra você que se iguale à força deles. Eles são os guardiões daqueles que temem a Deus. Além de se destacarem em força física, os anjos também se destacam por sua inteligência. A viúva de Tecoa, ao retratar a sabedoria do rei Davi, disse que o rei tinha sabedoria semelhante à dos anjos. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Quais categorias de anjos existem? Os anjos possuem diferentes patentes no reino celestial. Nosso Senhor até usou um termo militar sempre que se refere a anjos. Na época em que Jesus estava prestes a ser preso no jardim, Pedro pegou uma espada e feriu um soldado que vinha ao encontro de Jesus. E foi nesse momento que o Senhor Jesus repreendeu a Pedro e disse: Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era um termo militar romano que se referia à quantidade de cerca de 6.000 soldados. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que podemos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes, quando os anjos são mencionados na Bíblia, é essa categoria de anjo que normalmente temos como referência. Falar de anjos comuns soa até como uma contradição, no entanto, como esses seres extraordinários criados por Deus poderiam ser considerados como algo comum? No entanto, podemos dizer que essa é a explicação mais adequada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos que a Bíblia menciona. Querubins. Os querubins são os primeiros da ordem angelical que aparecem nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva.
Gênesis 3 nos conta os eventos que aconteceram no Jardim do Éden. Teria sido possível para Adão e Eva estenderem suas mãos e também pegarem da árvore da vida e comerem e viverem eternamente. Depois de violar o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E esse mesmo paraíso foi protegido por anjos querubins. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Teria sido algo terrível se Adão tivesse provado da árvore da vida e continuasse vivendo para sempre em sua natureza pecaminosa. Por isso, Deus designou querubins para proibir o acesso à árvore e impedir esse mal. Depois da queda, os querubins aparecem novamente, mas agora como um símbolo de restauração do contato entre o homem e Deus. Isso aconteceu após o Senhor libertar os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre como produzir vários objetos que seriam usados no tabernáculo, como podemos ler em Êxodo capítulo 25. O primeiro objeto descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus passaria a se comunicar dali em diante. Mas qual foi o primeiro ornamento que Deus ordenou colocar sobre a arca? Sim, ele escolheu 2 querubins de ouro, como podemos observar em Êxodo 25. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Serafins. Os serafins são mencionados na Bíblia através do profeta Isaías. O termo serafim, na língua hebraica, significa ardentes. Isaías, capítulo 6, nos fala a respeito dos serafins. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Mas o que os serafins estavam fazendo? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías soube imediatamente que não tinha direito de estar na presença de Deus e de toda a sua santidade, e reconheceu isso. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. 4 seres viventes. A Bíblia também menciona 4 seres viventes de acordo com algumas traduções. Esses seres possuem uma aparência mista entre animais e serafins, e a descrição desse grupo de anjos está no livro de Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que há de vir. Em Apocalipse 5, 7 e 19, esses seres são retratados como tendo uma postura de adoração e louvor. Mas eles também são mencionados em Apocalipse 15. E nesse capítulo, os seres estão relacionados com o derramamento da ira de Deus sobre as pessoas ímpias. Arcanjos. Essa é uma categoria angelical muito importante, pois é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. Estamos falando do arcanjo Miguel. Este arcanjo está em uma posição de liderança, ou seja, Miguel possui uma grande autoridade entre os anjos de Deus. O significado do nome Miguel é quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo essa pergunta: quem é como Deus? Ao decorrer das Escrituras, notamos que os homens que receberam visitas de anjos quase sempre queriam adorar a criatura ao invés do Criador. Então, o próprio nome do arcanjo Miguel nos convida a direcionar nossa adoração para Deus. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel.
Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada. E Daniel relata isso no capítulo 10 de seu livro. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Portanto, Miguel teve que lutar para entregar a resposta de Deus para Daniel. Toda vez que Miguel é mencionado na Bíblia, é comum notar que esse anjo sempre está envolvido em alguma batalha física ou espiritual. Em seu papel como guerreiro, Miguel tem um dever especial com a nação de Israel. Em Daniel 10:21 e Daniel 12:1, ele é mencionado como sendo um príncipe dessa nação. Conforme lemos ao longo da história, sempre veremos a luta de Miguel para defender Israel. Em 1948, Israel reconquistou sua independência e logo na sequência ela foi atacada por seus inimigos vizinhos. Na época, mesmo sendo uma nação com menos recursos que seus inimigos, Israel saiu vencedor da batalha, e muitos dizem que essa vitória teve um caráter sobrenatural. Teria Miguel atuado em mais uma guerra, mas agora em tempos modernos? No livro de Judas, no versículo 9, a Bíblia chama o anjo Miguel de arcanjo e relata sua batalha contra Lúcifer na disputa pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu a Satanás. Anjos mensageiros. Gabriel é outro anjo cujo nome é claramente citado nas Escrituras, além de Miguel e Lúcifer. Gabriel significa enviado de Deus. Gabriel é citado diversas vezes no livro de Daniel. Gabriel aparece para trazer mensagens importantes, bem como revelações sobre eventos futuros, particularmente relacionados à chegada do reino de Deus. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Gabriel aparece também no Novo Testamento, trazendo uma mensagem profética sobre o nascimento do profeta João Batista. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, como relatado no Evangelho de Lucas. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré para anunciar a Maria sobre o nascimento do Messias, Jesus. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você está gostando do vídeo? Então curta esse vídeo para nos ajudar a contar mais histórias como essas. E agora vamos falar sobre o pior anjo que existe na Bíblia. Estamos falando de Lúcifer, o anjo caído. Além de Miguel e Gabriel, a Bíblia também menciona o nome de mais um anjo, mas esse anjo é conhecido por sua queda, pois esse foi expulso do céu, juntamente com 1/3 dos anjos de Deus. Estamos falando de Lúcifer, também conhecido como Satanás. E a Bíblia não apenas apresenta um de seus nomes, mas também nos diz algo importante sobre ele. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Por causa de seu próprio orgulho e promoção de si mesmo, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer perdeu a graça divina do Pai, mas a sua expulsão do céu fez com que ele viesse habitar entre nós, aqui na terra. A Bíblia descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas um nome cada, Lúcifer tem muitos nomes que indicam aspectos de seu caráter maligno.
Os nomes mais comuns desse anjo caído são Diabo e Satanás. O livro de Apocalipse também atribui outros nomes a Lúcifer, como o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Anjos vigilantes. Outra categoria de anjo mencionada na Bíblia é a dos anjos vigilantes ou santos anjos. Podemos ver uma citação a esses anjos também no livro de Daniel. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Outros versículos sobre os vigilantes podem ser encontrados no livro de Daniel. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Os anjos sempre nos chamam a atenção e naturalmente estão relacionados com mensagens divinas, profecias e anúncios de grandes batalhas. Mas será que esses mensageiros, guerreiros e vigilantes ainda poderiam estar atuando nos dias de hoje? Me diga nos comentários abaixo. Na sua opinião, qual é o anjo mais intrigante da Bíblia? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente.